Oi, como é que você tá se sentindo? Meu nome é Camila e eu tô aqui hoje pra te apresentar o nosso podcast Encanto da Fuga. Tô muito feliz com esse encontro. Também tô um pouco nervosa, tô muito animada e começar a gravar esse primeiro episódio tá me deixando muito feliz. E também tô muito feliz de poder compartilhar contigo mais um recomeço meu. Eu acredito fielmente que a vida é feita de recomeços, né? E que eles são essenciais, porque, vamos dizer em português claro, né? Se a gente parar, a gente morre. E não só a gente, mas se as nossas relações, os nossos sonhos, os nossos propósitos pararem também, eles também morrem. Ou no caso, poderiam se degenerar. Ficar parado nunca é muito bom, né? Se a gente não se permite o recomeço, se a gente não abraça, aceita, tudo vai caindo por terra e a gente fica no mesmo lugar. E não tem nada mais perigoso do que ficar assim, parado no lugar, né? Então, quando eu me propus a organizar as ideias que eu queria trazer aqui para essa nova apresentação, de mais um dos meus recomeços, eu busquei por todos os meus recomeços antigos e as apresentações dos meus recomeços antigos. E eu quero trazer um pouquinho de cada um aqui, porque foram justamente todos esses recomeços que me trouxeram até aqui. Eles fazem parte de quem eu sou hoje e hoje eu quero apresentar quem eu sou. Então faz muito sentido eu trazer novamente eles neste momento. Sem contar que eu ainda me identifico muito com as palavras que eu trouxe anteriormente, né? Hoje eu vou começar uma fase desse projeto que já vem me acompanhando há muito tempo, né? E justamente por isso eu sei que sempre vai me acompanhar de uma forma ou de outra. E na verdade ele tá meio que marcado na minha pele, literalmente. Acho que eu quero começar comentando um trechinho de um texto de uma antiga fase minha. O texto diz assim: Vocês acabam de conhecer o cantinho em que compartilharei um pouquinho da minha fuga, daquilo que me auxilia nos momentos mais difíceis, daquilo que me ajuda quando eu estou imersa em problemas, nervosismo ou qualquer situação de estresse que é tão recorrente, né, na nossa vida. E daquilo que me encanta também. Por isso, encanto da fuga. Minha fuga sempre consistiu nos livros e na minha escrita. Esses momentos são sagrados para mim, me dão propósito, me dão direção, me dão a mão. Por que não compartilhar isso com você? Quem sabe juntar mais gente que precisa dessa pausa também. Conversar, compartilhar pensamentos, opiniões, novas visões. Então trago tudo aquilo que eu amo, a escrita, a reflexão, a leitura. Tudo isso sem deixar de fazer aquilo que para mim é mais essencial, que eu amo tanto, que é acolher. Agora sejamos sinceros, minha fuga sempre foi muito solitária e me vi em muitos momentos acumulando outros tipos de problemas por conta disso, por conta da exclusão, por conta de um excesso que poderia ser cruel para mim. Aí essa inspiração veio, essa fuga em conjunto, cada um do seu modo, para nos apoiarmos, acolhermos, sem nunca ter que parar de fazer aquilo que amamos e precisamos. Minha fuga vai ser um pouco de tudo aquilo que eu já disse que me encanta. Mas aqui, cada um tem seu próprio espaço para fazer parte com aquilo que mais ama. Eu vou falar bastante por aqui, mas eu quero ouvir muito mais. E se quiser fazer parte desse grupo de fuga saudável, venha com a gente. Segue o projeto por aqui, pelas redes sociais e deem qualquer opiniões e dicas que quiserem. Estarei sempre disposta a ouvir todos sem exceção. Bom, o texto era esse e, como eu disse antes, ele ainda reflete muito do que eu acredito e do que eu quero
para essa nova fase, porque na verdade o projeto é o mesmo. Ele só vai mudando as formas de se concretizar, né? Então, resumindo, meu projeto ele sempre teve a ver com o meu amor pela literatura. E quanto eu amo falar sobre isso, compartilhar minhas opiniões, e também tem muito a ver sobre como a literatura sempre me salvou em tantos momentos, como eu falei um pouquinho agora há pouco. Até aqui eu não tinha dito exatamente o que esse podcast vai consistir, né? Então, a partir desse momento eu falo um pouquinho melhor. Eu tive várias fases desse projeto, então o projeto, como eu disse, ele se desenvolveu de diferentes formas e eu sempre estive à procura da melhor forma de me comunicar. E eu sinto que eu nunca consegui fazer isso da forma como eu queria. Eu nunca consegui achar uma forma de me comunicar que eu me sentisse confortável, né? Que eu me sentisse plenamente satisfeita com o que eu estava fazendo. Eu sinto como se eu tivesse sempre tentando me encaixar em um padrão que eu via outros produtores de conteúdo, né, fazendo e acredito que esse formato em que eu via muito dava certo para eles, mas para mim nunca deu. Então, lá atrás, há muitos anos atrás, eu tive, por exemplo, um canal no YouTube de falar de leitura, mas também não foi pra frente, principalmente porque eu fazia junto com uma amiga minha, aliás, Nath, saudade, e a gente era muito nova, tinha muitas questões envolvendo, a gente realmente não conseguiu levar pra frente, porque foi justamente na época que a gente entrou no ensino médio, mudou de escola, teve muita coisa, mas enfim, tô me estendendo, né? Mas eu continuei querendo compartilhar minhas opiniões e meu amor pela leitura. Então eu comecei um Instagram, não faz muito tempo. E no Instagram, o que eu mais gostava de fazer no Instagram não era muito bem a ideia central da plataforma, sabe? O Instagram é uma rede social de vincular imagens rápidas, textos rápidos. E, na verdade, para ser bem sincera, eu não gostava muito de tirar fotos, sabe? Juntar elementos. O que eu gostava mesmo era de escrever resenhas que mostrassem minha opinião, que mostrassem como eu me senti. E, bom, no Instagram não tinha nem como eu colocar minhas resenhas completas. Eu acabava me empolgando, né? Eu escrevia demais e elas davam bastante trabalho e eu sentia que não tinha muito retorno porque eu nem sabia se as pessoas liam, vou ser bem sincera. Me incomodava um pouco porque era algo que eu me colocava muito e me comunicava do jeito que eu queria, mas eu também não recebia algo de volta, né? Opiniões, né? Trocas, e isso é muito importante para mim. Então, novamente, era uma forma de comunicar que me agradava? Sim, mas não era uma forma de me comunicar que gerava essa troca, e isso é muito importante para mim. Então, era uma forma de me comunicar que também era incompleta. Eu também tive um blog, mas tinha o mesmo problema aí, por quê? Porque eu colocava resenhas muito grandes, não tinha muito tráfego no blog, então eu acabava não tendo esse retorno também. De forma resumida, então, eu nunca achei meu lugar, eu nunca me encaixei, né? E, e eu acabei por também abandonar o Instagram, era algo que eu gostava, mas que tava realmente. Não era da forma que eu queria, entende? Só que esse ano eu senti que ainda não tinha acabado, sabe? Eu queria tentar mais uma vez. E foi até um dia em que eu tava indo dormir e quando eu deitei eu pensei o quanto eu gostava disso, o quanto eu gostava de compartilhar e receber opiniões, sabe, de volta e trocar sobre essa comunidade que faz tanto sentido pra mim e que me ajudou tanto durante a minha vida.
E aí eu lembro de pedir uma visão. Eu falei, sabe quando você pede? Você fala, se for pra acontecer, me mostra. E eu lembro que eu falei isso, eu pedi, se for pra acontecer, me mostra que eu tenho que tentar mais uma vez, que eu não tenho que desistir, que eu ainda vou achar a minha forma de me comunicar. E eu acho que eu já tô dando um spoilerzinho dessa história em meio a esse episódio de podcast, né? Mas finge que não tem spoiler nenhum, me acompanha. Um dia depois disso que eu tô contando pra você, eu acordei com uma ideia, que é justamente a ideia de fazer um podcast. Eu lembrei que tem um professor muito querido meu que estava desenvolvendo um podcast, e aí eu pensei, por que que eu nunca pensei em fazer um podcast? Tipo assim, eu amo falar. E quem me conhece sabe o quanto eu gosto de falar. Eu estou o tempo inteiro falando, né? Então, o podcast, de uma hora para outra, eu percebi que o podcast seria exatamente o que eu gosto de fazer, né? Por quê? Porque eu tô aqui falando, não é algo que me exige uma habilidade que eu não sinto que tenho, como, por exemplo, tirar as fotos, fazer cenário e tudo mais. Pra gravar esses episódios, eu faço um roteiro com todas as minhas opiniões, eu coloco as coisas que eu escrevi. Então, tem a parte da escrita que traz comigo e não é algo que me invade, porque, sinceramente, eu vou ser sincera, eu não sou muito boa com redes sociais. Então, fazendo isso e sabendo que a parte de divulgação em rede social ia ser mais tranquila, ia exigir menos de uma habilidade, sabe? É, de informática, sei lá. Isso me pareceu que fazia muito sentido, sabe? Seria focado realmente em tudo que eu gosto de fazer. E aí, você lembra que eu tinha pedido um sinal no dia anterior, né? No outro dia, eu recebi mais de um comentário. No outro dia, preste atenção nisso. Eu recebi mais de um comentário sobre meus áudios. Eu costumo gravar áudios imensos, assim. Principalmente com quem tem uma intimidade comigo, sabe que, meu, áudio é comigo mesmo, porque eu gosto de falar. Eu gosto que as pessoas escutem como eu tô falando, sabe? Então, eu recebi dois comentários de pessoas de polos completamente opostos, assim, diferentes, pessoas que nem se cruzam, assim, falando o quanto era legal ouvir minha voz quando eu tô falando de algo que me deixa muito animada. E aí eu ouvi isso no dia seguinte, eu ouvi isso de duas pessoas, eu falei, meu, esse é o meu sinal. E então, desde então, eu tenho planejado essa volta, essa nova fase. E tô muito feliz, espero que você goste e venha junto comigo. O podcast é um espaço. Então, justamente que eu sinto que eu não preciso ficar me encaixando em móveis, né? Em moldes, perdão. É um espaço que eu posso ser eu, com as minhas ideias e com as minhas limitações também. Que eu posso fazer do jeito que eu quiser e que, sinceramente, vai ouvir quem quer e quem tem interesse no que eu gosto de compartilhar, no caso da leitura. E eu tô bem empolgada porque eu quero trazer ideias diferentes, mais encorpadas, trazendo, tipo, elementos que eu amo, assim, de diversos universos que eu tô dentro. Eu nem tinha colocado isso no roteiro, mas eu pensei agora e eu errei de não ter colocado, porque eu tenho 20 anos. Tô no quarto ano da minha faculdade de psicologia, então um dos meus universos é a psicologia, eu amo, eu sou apaixonada. Outro universo que me encanta muito é a filosofia, e a filosofia conversa sim com a área que eu quero seguir dentro da psicologia. E uma terceira área que é essencial para mim é a educação. Então eu amo, 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 amo. Dou aula particular há um tempo e sou apaixonada pela educação.
Então, acrescentado isso, eu vou continuar, né? De toda forma, o podcast é um lugar para eu dar minhas opiniões. E, olha, eu vou novamente ser bem sincera. Alguns até eu acho que definiriam o que eu vou fazer aqui nesses episódios como uma mega exposição de questões muito íntimas que eu tenho. Mas a verdade é que eu não sei fazer as coisas de outra forma. Eu acho que tudo, quando agrega a nossa paixão, os nossos sentimentos, a nossa emoção, tudo fica mais intenso, sabe? Mais encorpado, mais eu. E é isso que para mim eu acho que forma tudo que eu construo nesse projeto. Eu gosto de compartilhar, eu gosto de ser alguém que os outros possam olhar e realmente ver. E não que eles vão ver quem eu sou de forma genuína, mas ser alguém que permite que as outras pessoas pelo menos tentem enxergar, né? A única coisa que eu não gosto no podcast é a falta dos comentários. Porque, como eu disse, a troca é muito importante para mim. Mas espera que eu acho que eu consegui resolver isso. Eu queria muito algum canal que a gente pudesse conversar, já que eu quero que esse seja um espaço e um momento de compartilhar, né? Toda partilha ela é formada de encontros, seja da forma que aconteça. E isso eu acho que é algo que me toca muito, porque tem muito a ver com uma das áreas que eu mais amo na psicologia, que é a psicologia humanista. Mas isso é só um parênteses. Por isso que eu quero abrir o meu Instagram e o meu canal no YouTube para que a gente possa fazer justamente isso. Então, todo começo de episódio eu vou dar aquela relembradinha. Não fiquem de saco cheio de eu falar a mesma coisa em todo episódio, beleza? Mas é porque eu quero realmente que isso esteja bem claro. Então, tanto no comecinho do episódio quanto nas descrições eu vou deixar lá as minhas redes sociais, tá? Todos os episódios vão estar disponíveis lá no YouTube. O nome do canal é Encanto da Fuga. E a gente sempre vai ter uma postagem referente ao episódio lá no Instagram também. O Instagram é @Encanto da Fuga. Eu vou ficar muito feliz se essa conversa que a gente começa aqui em cada um dos episódios poder continuar em qualquer um desses lugares. E de qualquer forma que seja também. Eu quero muito ouvir o que você tem para me dizer. Então, me conta da forma que quiser. Manda DM, me marca em publicação, como você se sentir à vontade. Eu realmente gosto da ideia da troca. É muito, muito bom começar esse projeto bem nesse momento da minha vida, porque eu sinto que esse é o momento em que eu realmente estou conhecendo quem eu realmente sou. É um momento de grandes descobertas e também é um momento de formação de inúmeros e grandes planos que estão me movendo de uma forma muito, muito, muito gostosa. Então é muito bom que tudo isso esteja acontecendo no mesmo período e que esse aqui seja também um espaço em que eu posso mostrar essa versão que sempre teve aqui, mas que agora eu tô conhecendo com um pouco mais de calma e com um pouco mais de carinho de quem eu sou, de que eu quero pro meu mundo, o que eu quero pro nosso mundo, né? E além disso, a mensagem que eu queria deixar nessa apresentação é sobre a importância de se reinventar e dar novas chances para as coisas que a gente ama. Porque de uma forma ou de outra, eu sentia que eu já tinha tentado muito e que eu não deveria tentar mais. Só que, ao mesmo tempo, eu sempre soube que isso é algo que eu amo muito fazer. Falar sobre leitura, dar minha opinião, falar sobre as coisas que acontecem dentro da gente e ouvir também, né? Uma conversa mesmo. Então, eu dei mais uma chance para aquilo que é a minha paixão e eu queria que esse início do podcast fosse justamente
uma reflexão sobre se você também tá dando uma nova chance para os seus sonhos, para suas paixões. Beleza? Acho que por hoje era isso que eu queria dizer. Eu tô um pouquinho nervosa porque esse é literalmente o primeiro podcast que eu gravo e vocês vão perceber que às vezes eu entro em outro universo e começo a falar e pode ser até que eu repita coisas, mas eu quero que seja verdadeiro, eu quero que seja sincero. Inclusive, eu acho que eu nem vou fazer edição nem nada, né, nesses episódios, porque o princípio é esse, ser quem eu sou aqui com vocês nesse encontro. Beleza? Que a gente possa ser quem a gente é juntos. Então é isso. Te vejo semana que vem.